salvação, que pelo coração transpassado de Maria alcancemos o coração misericordioso de Jesus. E o tema dessa noite: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Essa palavra de hoje, Romanos, você que trouxe a palavra, Romanos 8, do 8 ao 11, mas nós vamos até o 15, é a segunda leitura do próximo domingo. Então, Romanos 8, do 8 ao 11, mas nós vamos até o 15. A palavra de Deus nos diz assim: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, vivamos segundo a carne. Vivendo segundo a carne, a vez de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a palavra inicia dizendo: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Mas o que é viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito? E aí, em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 seguintes, vai dizer assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Então, as obras da carne, elas nos afastam de Deus. E aí eu preciso tomar uma posição. Se eu sei que as obras da carne me levarão à morte, não somente à morte do corpo, que essa vai acontecer de qualquer forma, porém, eu devo temer, primeiro, o fato de desagradar a Deus, e segundo, de vir a morrer no Espírito.
Isso que nós falávamos na oração, que eu partilhava. As pessoas vivem no mundo preocupadas com as coisas do mundo. E nós que conhecemos o Senhor também corremos esse risco. Porque as coisas do mundo vão sufocando o espírito. Se eu não estiver diante do Senhor, se eu não tiver uma rotina de oração, se eu não acordar e rezar, se eu não durante o dia me direcionar ao Senhor, não ter uma prática da leitura da palavra, da reza do terço ou do rosário, naturalmente a minha carne vai se fortalecendo das coisas temporais. E veja, nós somos muito mais atraídos àquilo que vemos. É muito prático. Eu vejo, logo tenho certeza. As coisas espirituais, elas exigem a fé. E a palavra de Deus vai dizer em Hebreus: a fé é a esperança naquilo que não se vê. Então, há uma necessidade, um esforço. Hoje, por acaso, eu via um Reels de uma mãe que o seu filho cego estava sentado em uma cadeira e a criança cai. Creio que era um filme, né? Um trecho de um filme. E a criança gritou: mamãe, me socorre. A mãe fez assim e parou. E aquela criança foi ali pelo barulho, pelo cheiro, tentando detectar onde estava a mãe. Teve um barulho lá fora de alguém que estava mexendo com animais, o barulho da chaleira que estava, já saindo a fervura, e a mãe lá na pia, só olhando. Ele se levantou, enxugou as lágrimas e ficou de pé. Deus, Ele age assim conosco. Existe aquilo que Deus faz, mas existe aquilo que nós temos que fazer. E qual é a confusão que hoje é trazido até pelas falsas religiões e por alguns momentos dentro da própria igreja, de um Deus que vem e faz tudo por nós? Não. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, um Deus de verdade, um Deus de justiça. Ele nos ama, mas Ele que nos deu a liberdade, quer que nós façamos acontecer na nossa vida aquilo que é a nossa parte. O que é a graça de Deus? É aquilo que Ele coloca. É dele, Ele dá, né? Toda pessoa tem dons efusos e infusos. Qual é o dom infuso? É aquele que já vem pelo batismo. E o dom efuso é aquele que vem, que é o dom de línguas, a profecia e tantos outros. Mas tem dons que é próprio nosso, que Deus colocou dentro de nós. Por isso nós somos diferentes. Agora eu preciso me apropriar daquilo que Deus me dá e das suas orientações para caminhar rumo à sua vontade, para não viver nesse mundo desagradando a Deus. Então eu preciso tomar decisões. O que eu não posso mais fazer? Eu não posso mais fazer determinadas coisas. Aqui em Gálatas, o Senhor falou algumas coisas, não é? Fornicação. O que é a fornicação? A fornicação nada mais é do que carícias e carinhos e práticas sexuais antes do casamento. E quantas vezes, talvez nós, que somos filhos da igreja e sabemos que isso é pecado, não advertimos as pessoas que estão ali do nosso lado? Quantos pais que deixam filhos dormir junto, sem ser casado, com namorado?
Ou quantas vezes nós, antes lá, talvez hoje não porque estamos casados, mas praticamos. Talvez não tínhamos consciência, mas mesmo sem consciência nós erramos. Então, quando adquirimos a consciência do pecado, o que a gente faz? Se arrepende, pede perdão pelos erros inconscientes, pelos pecados inconscientes. Então, eu preciso não praticar a fornicação e ensinar aqueles que estão do meu lado a não praticar. Não é? A impureza das palavras, a impureza das conversas, a impureza do olhar. Acredito que aqui ninguém pratica isso, mas se pratica, fica em silêncio. Quem, nesse tempo que nós estamos, ainda assiste Big Brother, novela, como pode? Sobretudo quem tem aí 2, 3, 4, 5 anos de caminhada. Ah, Reginaldo, mas isso não é falado nos grupos de oração. Vão ser cobrados. Aqui sempre foi falado. Os meus olhos viram o primeiro BBB. Algumas coisas no primeiro BBB. Quando eu vi aquilo, eu falei, E não tinha metade da desgraça que tem hoje. Que já era uma desgraça. Porque colocar 12 pessoas dentro de uma casa para se autodestruir, hoje é sexo, é a desgraça toda, né? Hoje é o inferno na terra, a própria desgraça. E ainda eu me dou a olhar essas coisas. Eu ainda assisto uma novelinha. Por que o Brasil está na situação que está? Porque há 30, 40 anos atrás, a Globo já vinha destruindo as famílias. Já fazem muito mais, quase que 28 anos que eu não assisto uma novela. Porque os meus olhos de servo de Deus não podem olhar aquilo que é pecado e me leva ao pecado. Eu não posso proferir palavrões, eu não posso ficar amaldiçoando as pessoas. E quantas vezes ainda a gente faz isso? Eu vou falar no plural para ficar ameno, né? Cada um sabe da sua consciência. Então a minha boca que louva a Deus não pode ser a mesma boca que amaldiçoa, que fala palavrão, que canta essas músicas que a gente vê. Vai de aniversário de criança, não é para criança, porque não tem música de criança. Só tem os adultos se profanando, se destruindo, tudo pelado. Aí dizem ainda, mas a mulher anda do jeito que ela quer, ela faz na vida dela o que ela quer. Não, você é mulher. Um homem te olha e te deseja, seja ele quem for. O mais santo ainda vai tirar o olho e vai olhar para o outro lado. Mas muitos vão cair em pecado por causa da sua roupa, como também o homem. Agora a gente está começando a ver aí, homem andando sem camisa. Agora lascou, que não era costume da nossa cultura aqui. Que Deus impeça logo isso. E aí? Eu vou ficar olhando? Então os meus olhos, a minha boca, o meu vestir, o meu comportamento não podem ser impuros. Porque eu vou desagradar a Deus. A libertinagem. O que é a liberdade? Deus nos dá liberdade. Né? Muita gente fala, mas por que Deus não acaba com as coisas ruins do mundo? Porque Deus nos deu a liberdade. Todo o mal que existe sobre a terra foi adquirido por causa do pecado original. E a cada dia mais pecado, mais pecado, mais pecado, né? Eu costumo chamar o de Divinéia da Sodoma e Gomorra, da região aqui, né? Lógico que as outras também têm Sodomas e Gomorra, por quê? Ninguém quer saber de Deus. Então, o Senhor me dá liberdade, mas muitas vezes eu transformo em libertinagem. O que é libertinagem? É a deturpação da liberdade. É não saber usar a liberdade.
Qual é o original de uma pessoa? Crescer em Deus. Aqueles que têm a vocação ao matrimônio, esperar o matrimônio para consumar o matrimônio. Mas quantas pessoas caíram, ou porque a igreja não falou, ou porque sabiam e caíram. A liberdade. Deus não vai dizer para, porque senão Ele não seria um Deus de amor. Ele nos deixa ir. E sempre vai estar pronto para nos acolher. Arrependidos do pecado, Ele vai nos acolher. Porque Ele não pode nos acolher sem o arrependimento. Porque senão Ele seria um Deus injusto. É aquela cena do filho pródigo. O filho chega arrependido e vem em direção do pai. Na verdade, o verdadeiro nome dessa parábola não é filho pródigo, mas a parábola do pai misericordioso. É o pai que acolhe o filho. Quando ele vê o filho, ele se levanta. Ele já ordena, né? Ele vai com aquele pensamento: pai, vou falar para o meu pai que eu pequei contra Deus e contra ele. Não sou digno nem de ser chamado filho. Trata-me como um dos empregados. Ele antes diz para o servente: coloque a melhor túnica, anel no dedo e sandália nos pés. O meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Então não venha com conversa que Deus não nos ama. Não venha com conversa que Deus esqueceu de nós. Isso é mentira. É nós que nos afastamos de Deus, porque nós desagradamos a Deus quando não nos dirigimos a Ele, quando nos acordamos, ao menos no pé da nossa cama, fazer o sinal da cruz e dizer: Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me dá, pela oportunidade que o Senhor me dá de mais um dia. Quantas pessoas se levantam igual cavalo e vivem igual cavalo durante o dia e querem que Deus abençoe. A liberdade é para ser usada em Deus. Nós temos liberdade de ir e vir, mas não de fazer o que quisermos, porque aí se torna libertinagem. O Reginaldo, ele não é dono de si mais. Sobre ele existe uma família, existe um carisma, e onde eu estiver, eu sou o Reginaldo da Árvore da Cruz, membro da Igreja Católica. Então aquilo que eu faço aqui fora precisa ser conforme a vontade da igreja. Eu não posso escandalizar a igreja com os meus atos. Eu não tenho esse direito. Só que o demônio vai tentar. Só que eu não posso. Porque eu tenho que honrar a minha família, e eu tenho que honrar a minha comunidade, eu tenho que honrar a igreja. Aquela que Cristo edificou para me conduzir para Ele. Então eu não posso ser um libertino. Eu não posso viver achando que eu posso fazer qualquer coisa. E aí entra naquilo que é o sacramento. Um casado não pode viver como solteiro. Um celibatário não pode querer viver como casado. Aí tem todo o peso dessa liberdade, que não é uma liberdade conforme a minha cabeça, é uma liberdade conforme a minha vocação. Eu, como marido, não posso viver como solteiro. Eu quis casar. E eu, como celibatário, quem é celibatário, não pode querer viver como casado, porque é do Senhor. E aquele que está no caminho, que é o solteiro, vai esperar o Senhor, a sua vocação, e vivê-la na liberdade. Não é porque eu quero casar como moça ou rapaz que eu vou ficar me insinuando para Deus e o mundo. Mas também não posso querer escolher um ser perfeito na face da terra para me casar, porque eu não vou encontrar, né? Até aquele termo que chamam, né? Estou esperando meu José. Não, o José já tem dono. Você está esperando o seu homem, a sua mulher. O seu José já tem dono. O dono dele é Maria. Você
Você está esperando o seu rapaz, a sua moça. Só que eu creio que nós estamos no tempo do cumprimento final. Chegará tempo que não se casarão. É melhor permanecer, porque o negócio está feio. Que a gente não sabe quem é homem, quem é mulher mais, está tudo bagunçado. Posso nem falar muito sobre essas coisas. A idolatria. Somos ídolos, olha, e eu vou dizer uma coisa agora que pode abalar a gente. O maior ídolo que nós temos somos nós mesmos. Não é os outros deuses, é nós mesmos. O maior ídolo que nós temos, e eu identifico isso nos atendimentos de oração, nas formações da comunidade. Por quê? Porque nós não queremos ser colocados no lugar que não é o nosso desejo. Nós criamos uma identidade nossa e nós não queremos que ela seja violada. E quando qualquer pessoa fala que nós estamos fora da casinha, nós logo nos defendemos. Então nós estamos cometendo idolatria em nós mesmos. Nós não queremos ser corrigidos. Nós não queremos ser tirados do altar. Nós não queremos ser mexidos. E só é livre, só é homem e mulher de Deus quem é mexido, quem é virado, quem é colocado ao avesso. Porque nós precisamos tirar as sujeiras que estão nas emendas, né? Quando a gente vai lá limpar o sofá, né? Você já deu aquela limpada perigosa, que você passa no meio do sofá assim, e tem hora que encontra um gilete, um negócio lá dentro? Aqui, eu acho que aqui todo mundo é limpinho, nunca ficou assim não, né? Você coloca assim, que a criança jogou um monte de coisa, aí sai lápis, borracha, sai liguinha, sai um monte de coisa. Lá na casa de vocês não acontece isso, só na minha casa. É ou não é? Tem hora, gente, que nós parecemos um sofá mais lindo do mundo, mas tem coisinha guardada nas dobras. Sujeira da pior que tem, até podre. Então nós cometemos idolatria de achar que nós não podemos ser mexidos. Nós não somos deuses. Deus é o único Senhor, o perfeito. E o Senhor quer mexer em nós para tirar a sujeira, para tirar aquilo que está escondido. E vai precisar feder. Tem que feder. Então não tenha medo de ser ferido na sua imagem, né? Aquele que curou da lepra, o nome dele? Não, Lázaro não. Naamã foi lá, quando chegou, foi com carta do rei, achou que Eliseu ia atender ele, né? Eu vou com carta do rei. Aí um servo de Eliseu falou assim: olha, Eliseu mandou você tomar banho aí no mar. Ah, eu não vou tomar não. Será que não tem lá na minha terra rio melhor do que esse aqui? Aí o servo dele vem: mas se fosse para fazer coisa mais difícil, não ia fazer? Faz o que o homem mandou. Ele vai lá, imagina, eu tenho um clipe que eu vi uma vez. Ele faz os mergulhos contrariados, né? O ator, né? Porque ele queria ser atendido por Eliseu. Como que pode? O cara me manda mergulhar aqui nesse mar, nessa água pura desse rio, suja. Nós temos medo de perder as nossas imagens. É melhor perder a imagem de pequenas sujeiras do que o acúmulo de grandes que venha nos levar ao adultério, à corrupção, à pedofilia e tantos pecados graves e coisas terríveis que são acúmulos de pequenas sujeiras nas dobrinhas. Superstição,
horóscopo, não sei o que mais, não sei o que mais. Agora tem o temperamento, né? Muito bom o temperamento. Se você fazer a leitura do seu temperamento, entender quais são as coisas boas e ruins do seu temperamento e usar isso para o avanço, amém. Mas não venha com essa conversa, o meu temperamento é assim, você tem que me aceitar como eu sou. Ninguém tem que aceitar lixo do outro, não. O Senhor disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para o outro eu tenho que dar o melhor. Eu tenho que amar como Cristo amou. Não tem que jogar lata de lixo em cima do outro, não. Porque o meu temperamento é colérico, agora eu tenho o direito de ficar gritando com todo mundo. Não. Porque eu sou melancólico, todo mundo tem que ficar me olhando, tadinho dele. Vou levar tudo na mãozinha dele. Não. Eu tenho que ser aquilo que é a ordem do Senhor. Eu tenho que ser o melhor para o outro. Então muitas vezes a gente tem superstições, cria aí ritos, né? Inimizades. Quem tem alguém aqui que não perdoou, em nome de Jesus, a inimizade, as contendas nos levam para o inferno, salvo que você tente o perdão e a pessoa não aceite. Se ela não aceitar o seu perdão, as mãos você lava e fique tranquilo, que aí já cai no colo da outra pessoa. A gente não pode ter inimizades. Partidos, né? O que a política fez? Separou todo mundo. Então agora as pessoas, as famílias vão se separar por causa de partido político? Não pode. Por causa de pensamento diferente. Se você não pensa o que eu penso, você está rejeitado. Lógico, tem pessoas que isso é o caso mais extremo, que você possa ser insuportável conviver com aquela pessoa. Existe. No mais, você respeita a pessoa, né? Mas desprezar, né? Isso acontece muito no WhatsApp. A pessoa manda mensagem, eu escuto, mas não respondo. Gente, quando eu vejo uma mensagem e eu não posso responder na hora, logo quando eu respondo, eu digo, me desculpa, eu até vi, mas não dá para responder na hora. Isso é um ato de partido, de rejeição. Parece que é simples, mas, né, a gente sabe que se for grave, liga, né? Mas a pessoa está esperando a resposta. Se você viu e tem tempo de responder, responda. Se não deu, quando você for responder, fale para a pessoa, olha, desculpa. A gente tem que aprender a pedir desculpa, pedir perdão. Essas palavras são sinais de libertação. A palavra continua dizendo: brigas, ciúmes. Gente, tem gente que briga por qualquer coisa. Tem ciúme do marido, ciúme da esposa, ciúme não sei do que, ciúme não sei do que. Jesus, liberta-nos. Tem que pedir libertação. Quem tem essas doenças aqui tem que pedir libertação. Ódio. Senhor, me liberta do ódio. Se tem esse sentimento. Ambição. Não é aquela ambição boa de conquistar as coisas, de ter a sua casa, de ter o seu carro, de ter bens dentro de uma ordem natural, né? Porque o que determina o caráter não é se é rico ou se é pobre, é se é justo e se compadece dos outros, né? Tem muitas pessoas que têm o pensamento que o rico é mau. Está errado. Nem todo rico é mau. Então eu vou querer que o rico fique pobre, aí a empresa dele fecha e as pessoas que estavam empregadas na empresa dele. Mas existe uma ideologia aí que diz que o rico é mau. Então eu posso ter desejos, eu posso ter sonhos, eu até posso chegar a ser um bilionário, mas que eu nunca perca a simplicidade, que eu sempre lembre de onde eu vim, que eu sempre possa, na medida do possível, ajudar as pessoas. E não significa porque você é bilionário, você tem que sair distribuindo dinheiro para todo mundo. Então existe aí, né, tem que ter um equilíbrio, mas eu não posso
ser uma pessoa ambiciosa no âmbito mal. Pessoa que não quer rezar porque tem que trabalhar em 2, 3 serviços, que não tem tempo para Deus, que só quer ter coisas. Muitas vezes se torna até um avarento. Discórdias, invejas, né? Outro mal, desejar o que o outro tem. Não, cada um tem o que precisa. Lógico, você pode até se admirar, ficar feliz, se alegrar com o que o outro tem, e até falar, nossa, que bacana, mas não tem inveja. Bebedeiras, né? Pessoas que se entregam ao álcool no ponto de cair, de ser levado para casa nos braços, de arrumar briga, né? A igreja, ela não condena o consumo da bebida, mas ela é contra a bebedeira. É o desequilíbrio que me tira do estado de equilíbrio. Orgias, isso aqui a gente nem precisa falar, né? Quantas pessoas não se casam e vivem aí, se dando um para os outros, contraindo enfermidades e pior, violando a pureza do templo de Deus, que é você mesmo, que sou eu mesmo. Quantas pessoas saem no final de semana com 2, 3, 4, com 2, 3, 4? Não, Deus não fez isso. E nem essas coisas terríveis que eu não vou falar, né? Troca de casais, coisas que são abomináveis. Não, a gente não pode se dar isso. E, como diz a palavra, e outras coisas semelhantes. Tudo isso nos afasta de Deus e desagrada a Deus. Porque Deus nos fez para ser dele, para servir a Ele, para agradá-lo. Então, por isso que nós temos que fugir do pecado. Vamos ser tentados, mas não podemos aceitar o pecado como direito. Ah, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Não. Deus já nos fez livres para nós escolhermos. O que agrada a Deus, eu vivo. O que desagrada a Deus, eu estou fora. Nós somos seduzidos sempre a fazer a vontade da carne. Eu já dei o exemplo aqui do controle remoto. Antes a gente se levantava, ia lá, trocava na TV, depois veio o controle remoto. Agora tem TV que, se você falar assim, SBT, aparece lá o canal. O celular tem hora que a gente está conversando aqui, ele fala que ele está vigiando a gente. Pode ver, você faz uma pesquisa de qualquer coisa, começa a aparecer um monte do anúncio que você pesquisou, para alimentar o que? A nossa carne, os nossos prazeres. Então, se nós nos opormos à carne, nós vamos ter força para combater, e aí o Espírito vai se enchendo. Nós vamos sair desse valor à carne, que é corruptível, que uma hora vai cessar, que uma hora vai ser comida pela carne, pela terra, para entrarmos numa vida do Espírito, que é o eterno. Então, aqui na terra, Deus está nos dando a oportunidade de agradar Ele, de honrar Ele com os nossos feitos, e de viver, sim, momentos de prazer, de alegrias, que não é pecado, mas que não venha desagradá-lo, a desonrá-lo. Nós podemos ir num parque, nós podemos ir num cinema, nós podemos fazer uma festinha com os amigos. Nós podemos, desde que esses momentos não desagradem a Deus. Então, eu preciso ordenar a minha vontade com a inteligência. Eu não quero desagradar a Deus. Eu não quero machucar o coração de Deus. Então eu não vou fazer. E quando você tomar essa decisão, se já não tomou, você vai ser rejeitado. Vão ter pessoas que não vão gostar de você mais.
Porque você não vai mais para os lugares que você ia com ela, porque você não fala mais os palavrões que você falava, porque você não veste mais as roupas que vestia, porque você não curte mais as músicas do mundo. A pessoa fala: ih, você é um careta, você não quer mais sua amizade. Aí você vai entender quem é os verdadeiros amigos. Quando, aquilo que eu falava, né? Quando nós somos corrigidos por alguém, a viver no Espírito, queremos nos justificar, nos sentimos humilhados, rebaixados. Esses são os sentimentos dos decaídos. Não é assim que a gente se sente quando alguém corrige a gente? O primeiro sentimento que pode vir é que a pessoa quer me humilhar, que a pessoa quer ser melhor do que eu. Aí eu tento me justificar. A justificação de nós mesmos é sentimento de decaído, de gente que não quer se deparar com a própria miséria. Por isso, quando alguém falar para você da sua feiura, se cale e pense na sua feiura e se corrija. Você não precisa se justificar do seu erro, porque o Senhor já deu a vida para te justificar. Agora é momento de se emendar, né? Um dia desses eu estava à mesa da comunidade, lá em casa, de uma forma bem tranquila, e uma filha da comunidade me falou uma coisa de algo que eu estava vivendo, e eu parei e pensei naquilo, né? Não fiquei triste, mas eu falei: não, é verdade. Isso daí eu tenho que me emendar, né? Veio com todo cuidado: ai, fundador, mas não é para te chatear, não fique triste comigo, tal coisa. Não vou falar aqui, não. Eu parei, verdade. Eu estou fazendo isso mesmo. E eu não posso permanecer nisso. Eu determinei dentro de mim: não posso. Porque aqueles que o Senhor me deu porque quer o meu bem. Então, se ela falou isso, nunca tinha falado, falou, eu entendi. Eu vou me emendar. Eu não posso viver isso. E não era coisa cabeluda não, tá? Para ninguém ficar pensando coisas que a gente pratica no comum da vida facilmente. Não posso. Verdade, não posso viver isso. Então, agradar a Deus não é tão difícil como a gente pensa. O problema é quem está nos cercando. Não é que você vai rejeitar as pessoas da sua história, mas quem não tem a visão espiritual vai sempre dizer: é difícil, é impossível, eu não me entraria nessa. Agora você precisa se aproximar de quem fala: você pode, você é capaz, você consegue, você tem qualidades. O que é nada mais do que a batalha interior que se une à nossa história, desde o ventre materno até os tempos atuais. Existe uma luta. O demônio fica todo o tempo: mas você fez isso no passado, você não é digno do Senhor. Olha, mas você errou nisso, você não é digno do Senhor. Olha, você fez um monte de coisa errada, você não é digno do Senhor. Aí faz igual Jesus fez com Pedro: afasta de mim, Satanás. É isso que nós temos que fazer. Todos nós aqui fomos criados para o céu, e o que nós fizemos até agora não determina a nossa ida para Deus ou não, se a minha decisão não for aquilo que Deus quer. Aliás, se for aquilo que Deus quer, posso ter feito o que for. Se eu me arrepender do coração e me direcionar a Deus, não importa o que eu fiz daqui para trás. Só que o demônio fica falando: não, você não é capaz. Aí ele manda o vizinho: imagina, você tem que ir para a igreja, você não tem mais jeito não.
tanto de coisa que você já fez, misericórdia. Desiste. Aquele lugar é muito sagrado para você. Não vai não. A igreja é lugar dos pecadores. Porém, não é lugar do pecado. Aqui vai chegar gente leprosa, gente adúltera, gente estrupiada. O que basta é: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. É isso que nós temos que fazer. E onde a gente faz isso? Na confissão. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha o que eu fiz de agora para trás. Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, que desonrou o Senhor, a minha família e a minha própria vida. Eu não quero mais pecar. Mas que a gente reza na confissão: Jesus, eu não quero mais pecar, misericórdia. Pronto. O padre absolveu, vida que segue. Só que o diabo vai te lembrar de quem você era. E vai ficar falando no teu ouvido. Isso é um caminho de maturidade. Vai chegar um tempo que essas palavras do demônio não vão mais te atormentar. Mas enquanto você não fortalecer o teu espírito, essas palavras dele vai colocar você para baixo. Então é preciso se fortalecer no espírito para agradar a Deus. Amém? Amém. Feche os olhos, curva a sua cabeça. E nós pedimos, Senhor, mediante essa palavra, que o Senhor tire de nós, Jesus, tudo aquilo que até hoje nos corrompeu, desagradando ao Senhor, desagradando ao teu amor, ofendendo ao Senhor, que sempre nos ama, que sempre nos perdoa. Ajuda-nos, Jesus, a dar passos para agradarmos o Senhor. Que a nossa vida, Jesus, seja uma vida nova e plena no Senhor. E nós não aceitamos que Satanás venha nos acusar. Nós não aceitamos que Satanás venha nos confundir ao lembrar da nossa vida velha. Mas queremos, a partir de hoje, viver uma vida nova. O Senhor sabe, Jesus, aquilo que cada um de nós traz na história, aquilo que ainda somos apegados, aquilo que ainda não abandonamos. Ajuda-nos, Jesus, com a Tua graça, a sermos livres para vivermos segundo o Espírito, para sermos homens e mulheres do Espírito e não da carne. Obrigado, Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Dizei àqueles
devemos desanimar, que a gente se anime, porque o nosso Deus nos espera, nosso Deus nos anima, o nosso Deus está de prontidão nos aguardando. Não deixemos que os barulhos satânicos nos impeçam de chegar até o Senhor e de honrar o seu nome. Amém? Amém.